E a Ferrinha de Campo Santa Cruz, curso de licenciatura em Física. A disciplina é cálculo de uma variável A. Hoje vamos aprender a construir gráficos. Na sua primeira parte, identificação de máximos e mínimos relativos e pontos de inflexão. Só que para isso, eu preciso revisar as funções polinomiais de primeiro e segundo grau, porque você vai ver que ao fazer primeira e segunda derivadas, eu posso precisar de estudos de sinais que foram apresentados lá no ensino médio, nessas duas partes da matemática. Então, você está preparado? Anote tudo! Função polinomial do primeiro grau. Imagine que você queira construir o gráfico da função f de x igual a 2x menos 4. É uma função polinomial do primeiro grau, porque o maior grau do x é elevado a 1. Então, a primeira coisa que você faz, iguale a zero para achar a solução da equação, também chamada de raiz. Então, vamos igualar 2x menos 4 a zero, passa o menos 4 para o outro lado, o 2 passa dividindo, a raiz é 2. Atenção agora, eu já construí o gráfico para você. Se você tem dificuldade em construir esse gráfico, é só lembrar, gente, a raiz é onde o gráfico corta o eixo x. Tá vendo que ela cortou no 2? Perfeito? Carlos, e por que está cortando no menos 4? Se você fizer x igual a 0, 2 vezes 0, 0, menos 4. Cortou no menos 4. E por que a função, Carlos, é crescente? Nunca esqueça do que eu vou lhe dizer. Você procura qual o coeficiente de x aqui. Quem é o coeficiente de x? 2. 2 é um número positivo? Pois bem, à direita da raiz ficará o sinal do coeficiente de x, que neste caso, sendo 2, à direita fica positivo. Percebeu que a função assumiu o valor positivo à direita do 2? E à esquerda, valores abaixo do eixo x, valores negativos. Então, esquematicamente, está aí, naquilo que eu falei, para x igual a zero, ó, o valor menos 4. Então, se você quiser saber onde o gráfico corta o eixo y, é só fazer x igual a zero. Ela corta o x na raiz, como já vimos, tá? Então, fazendo um resumo, ó, 2 é raiz, a direita é o coeficiente de x, que é positivo, e a esquerda é negativo. Então, veja que o gráfico realmente tem esse formato. Ó. Positivo à direita, acima do eixo x, e negativo à esquerda. Perfeito? Vamos ver mais um exemplo agora com coeficiente de x negativo. Primeira coisa, achar a raiz, igual a zero. Menos x mais 1 igual a zero, passa mais 1 para o outro lado. Multiplicou por menos 1, x é 1. Então, me diga, qual o coeficiente de x? Negativo. Então, a direita de 1 fica negativo. Viu que a função assumiu valores negativos aqui? E a esquerda de 1, valores positivos. Nunca esqueça, à direita da raiz fica o sinal do coeficiente de x. Como é negativo, fica negativo. Perfeito? Carlos, por que cortou no y1? Porque se você fizer x igual a 0, ó, menos 0 mais 1, cortou no 1, tá? Então, esquematicamente, ó, a raiz é 1, aí olha para os coeficientes de x. Como é negativo, a direita é negativa e a esquerda positivo. Está aí o gráfico, ó, negativo à direita, né, abaixo do eixo x, e positivo à esquerda. Perfeito? Entendeu direitinho do primeiro grau? Carlos, e como é que funciona na função polinomial de segundo grau? A primeira coisa é você achar as raízes, não é? Então, você ainda lembra como é a função polinomial de segundo grau, que a gente já vem discutindo desde a primeira aula? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Como é que eu resolvo isso? Achando as raízes x1 e x2, é a fórmula de Bhaskara. O delta, b ao quadrado menos 4ac, e depois que achar o delta, você vai achar as raízes pela expressão menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nós já fizemos isso várias vezes no nosso curso, né? Lá na parte de limites. Então, o primeiro exemplo da função, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Eu vou deixar você fazer por Bhaskara, até porque lá na frente nos exercícios eu vou fazer alguns exemplos usando o Bhaskara, tá? Então, no primeiro momento, vou deixar você fazer x ao quadrado menos 5x mais 6. Garanto a você que as raízes serão 2 e 3. Então, na função polinomial de segundo grau, ocorre um pouquinho diferente da do primeiro. Primeira coisa, se o delta é maior que zero, e ele é maior que zero, porque deu duas raízes distintas
diferentes. Aí você sempre vai fazer assim, ó. Do lado de fora da primeira raiz e do lado esquerdo da segunda raiz, ou seja, extras raiz, você pega as duas raízes, do lado de fora, a gente chama de extras raiz. Fica o mesmo sinal do coeficiente de x ao quadrado. Atenção, quem é o coeficiente de x ao quadrado? 1. Então, nas duas raízes que você encontrou, você coloca a direita de uma raiz e a esquerda da outra. Extras raízes, ficando positivo. E entre as raízes fica negativo. Tá aí o gráfico que eu construí no GeoGebra para você. Se você fizer no GeoGebra x ao quadrado menos 5x mais 6, você encontra esse gráfico aqui. Percebeu que corta o eixo x em 2 e 3? Do lado direito de 3, ó, ficou positivo. Olha o mouse, positivo, acima do x. E do lado esquerdo de 2 também positivo. E entre elas, ó, veio para a parte de baixo negativo. Percebeu? Mais um exemplo também com delta maior que zero, só que agora o coeficiente de x ao quadrado negativo. Mais uma vez, peguei uma função de segundo grau, achei as raízes, que também foram 2 e 3. Do lado de fora das raízes é o sinal de x ao quadrado negativo, ó. A esquerda de 2 negativo e a direita de 3 negativo. E entre elas o sinal contrário positivo. Olha o gráfico. A esquerda de 2 deu negativo, a direita de 3 deu negativo, entre elas positivo. Não esqueça, quando delta é maior que zero, extras raízes, fora das raízes, é o mesmo sinal do coeficiente de x ao quadrado. Nesse caso, menos 1 ficou menos do lado de fora. Mas se o delta for zero, aí é diferente, gente. Tem uma raiz dupla. Então, por exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Faça o delta aí, vai dar zero. Neste caso, o vértice da função corta o eixo x. Aí, gente, o sinal é sempre o sinal do coeficiente de x ao quadrado. Quem é o sinal do coeficiente de x ao quadrado? Positivo, que é 1. Então, quando delta igual a zero, fica tudo com o mesmo sinal de x ao quadrado, ou seja, vai ficar tudo positivo. Por isso que a função não admite valor negativo. Percebeu? Ó, positivo do lado esquerdo e positivo do lado direito. O mesmo acontece com delta igual a zero se o A for negativo. Aí vai ficar tudo negativo. A raiz dupla continua sendo 2, ó, e agora o gráfico fica todo abaixo do eixo x. Fica tudo negativo. Então, quando delta for zero, é só olhar para o sinal do x ao quadrado, que é o valor de A, né? Se for positivo, fica tudo positivo. Se for negativo, fica tudo negativo. E com a raiz dupla que você encontrou. E se delta é menor que zero, segue a mesma ideia. A única diferença é que agora não tem raiz real. Tem duas imaginárias. Só que essas duas imaginárias que a gente aprende lá em números complexos, a gente não usa na construção de gráficos com eixo XY, porque a gente está no mundo real, tá bom? Então, ó, é só olhar. Se o A for positivo, fica tudo positivo. E se o A for negativo, fica tudo negativo. Então, voltando aqui, ó, para este caso aqui, gente, ficou tudo positivo, porque delta menor que zero ou igual a zero, né? A única diferença é que quando é menor que zero, ele não corta o eixo x. Sinal de A é positivo, fica tudo positivo na função. E você sabe que onde corta o eixo y é só fazer x igual a zero, que é o c, né? Cortou aqui no 5, percebeu? Ó, 5 aqui está cortando no 5. Então, delta menor que zero, olha para o x ao quadrado. Se for positivo, todos os positivos fazem parte da solução, porque o gráfico fica acima do eixo x. E se for negativo, fica abaixo do eixo x. Percebeu, Carlos? Muito bem, Carlos. Com isso, tenho condições agora de avançar na construção de gráficos de máximos e mínimos relativos. Vamos comigo. Lá na aula 12, nós apresentamos pela primeira vez o coeficiente angular de uma função e dizemos que a derivada em um ponto define o coeficiente angular. Então, vamos fazer uma revisão sobre isso. Como sabemos, o valor da primeira derivada da função f de x define a função f tracinho x, f' de x. Isso significa primeira derivada. Corresponde à inclinação do gráfico em um certo ponto.
definindo assim se a função vai ser crescente ou decrescente. Então, para um certo intervalo que você definiu, que eu vou chamar de i, a primeira derivada vai assumir sempre um valor positivo ou negativo, exceto possivelmente nos extremos do intervalo que vamos discutir isso. Aí, se a primeira derivada for positiva, você garante que a função é crescente. Se a primeira derivada for negativa, lembra que quando é positiva, cresce. Quando é negativa, decresce. Aí ela é decrescente. E aí apenas uma observação. Se dentro do intervalo sempre o sinal da primeira derivada assumir o mesmo valor, a gente chama a função de função monótona. Então imagine que você tem um intervalo 1 e 3. E dentro do intervalo 1 e 3, a primeira derivada assumiu sempre o mesmo sinal. Por exemplo, positiva. Aí a gente disse que naquele intervalo a função é monótona. Percebeu? Muito bem, Carla. Então, alguns exemplos. Ó, você está vendo aqui vários exemplos aqui. Então, para um valor positivo, a função é crescente. Então, onde é que tem o valor positivo? Vamos marcar. Aqui, ó, tá vendo? Ó, a inclinação da reta, ó, positiva, primeira derivada maior que zero. Onde é que eu tenho outro caso? Aqui também, ó, tá vendo que a primeira derivada for maior que zero? Em ambos os casos, a função está crescendo. Mais um exemplo, aqui, ó, também está crescendo. E mais um exemplo aqui. Então, veja, quando a função cresce, ocorre nesses 4 retângulozinhos azuis, a gente diz que a primeira derivada é positiva. E onde é que ela é decrescente? Nos outros, ó. Aqui, ó, decrescente, tá vendo? Ó, ela está descendo. Aonde mais? Aqui também, ó, decrescente. E aqui, decrescente e decrescente. Percebeu? Então, sempre a gente vai se preocupar com isso. Se a primeira derivada for positiva, função crescente. Se a primeira derivada for negativa, função decrescente. Isso é fundamental. Então, vamos pegar esse exemplo aí. Você está vendo o gráfico que eu fiz no GeoGebra. A gente vai refazer esse gráfico daqui a pouquinho. Inicialmente, eu já quero apresentar o gráfico só para você me dizer onde é que é crescente e onde é que é decrescente. Você consegue visualizar onde é que é crescente? Muito bem, Carlos. Para todo x menor que menos 1. Entendi não, Carlos? Mostra aí. Ah, Carlos, ó, a função está crescendo. Então, no intervalo que vai de menos infinito até menos 1, menos infinito até menos 1, ou de uma maneira mais simples, x menor que menos 1, a função é crescente. Onde é que ela é crescente também? Em x maiores que 1. Então, veja, se eu fizer as derivadas em qualquer ponto menor que menos 1, sempre vai ser uma inclinação positiva. E se eu fizer a derivada em qualquer ponto maior que 1, sempre vai ser positiva a derivada. E onde é que ela é decrescente? No meio entre menos 1 e 1. Percebeu? Cresceu à esquerda de menos 1 e à direita de 1. E decresceu entre menos 1 e 1. Isso foi só uma visualização inicial, tá bom? E aí, gente, a gente não pode esquecer. Toda vida que você faz a primeira derivada igual a zero, você tem um ponto de colina, é um vértice. A inclinação da reta tangente é horizontal. Então, a gente tem uma inclinação horizontal aqui, ó. Tá vendo? E tem outra inclinação horizontal, aonde, Carlos? Aqui embaixo, ó. Essa é a primeira inclinação. Quando x é menos 1, deu 3, é o máximo relativo que a gente chama. E quando x é 1, aqui, ó, deu menos 1, é o mínimo relativo. Então, você já sabe que máximos e mínimos relativos ocorrem quando a primeira derivada é igual a zero. Aí, ó, tendo-se o valor de x em que a primeira derivada deu zero, no caso, quando x é menos 1, você substitui na função. Se você substituir x por menos 1 aqui, gente, vai dar 3, garanto. E se você substituir x por 1 na função, vai dar menos 1. Então, máximos e mínimos relativos ocorrem quando a primeira derivada dá zero. Muito bem, Carlos. E para saber onde é máximo e onde é mínimo, eu preciso agora da segunda derivada de uma função. A segunda derivada de uma função vai definir se é máximo, mínimo
ou uma novidade, o chamado ponto de inflexão. Então vamos lá. O valor da segunda derivada de uma função vai definir se o gráfico é curvado para cima, com cavidade para cima, ou para baixo. Então, para um determinado intervalo, sempre vai acontecer isso. Fez a segunda derivada em um ponto, deu positiva, com cavidade para cima. Fez a segunda derivada em um ponto, deu negativo, com cavidade para baixo. E se a segunda derivada der zero, aí você tem uma transição de concavidade para cima para baixo ou de baixo para cima. Ou seja, a concavidade muda quando a segunda derivada é zero. Importantíssimo isso. Então, volte para essa função aqui. Eu quero só que você me diga, por enquanto, aonde é que a concavidade é para cima e onde é que a concavidade é para baixo. Onde é que a concavidade é para cima, define segunda derivada maior que zero. Ocorre aqui, né? Entre zero, aliás, de zero até o infinito, concavidade para cima. Até o infinito, tá, gente? Ó, gente, coloquei até o infinito. E aí, você consegue ver onde é que a concavidade é para baixo, né? Ela é para cima, para todo x maior que zero. E onde é que ela tem concavidade para baixo? Nessa região rosa aqui, a concavidade para baixo ocorre para todo x menor que zero. E aí, você saberia dizer onde é que a concavidade muda o seu sentido? Ela está vindo para baixo e quando chega aqui, ela resolve para cima. Então, gente, é no ponto x igual a zero que ela muda o sentido. Se isso acontecer, a gente diz que a segunda derivada foi zero, com certeza é um ponto de inflexão. Então, quando você faz a segunda derivada igual a zero, você já sabe que a concavidade que era de um jeito passa para ser para o outro jeito, certo? Você já entendeu com exemplo gráfico, não foi? Muito bem, cara. O ponto de inflexão tá aí, tá? Aí tem um detalhezinho, né? Lembra que eu expliquei a você que tem o máximo relativo e o mínimo relativo? Quando é que você tem o máximo relativo? Quando a concavidade é para baixo. Quando a segunda derivada é menor que zero, você garante que é o máximo relativo. Sim, porque se a concavidade é para baixo, a gente tem um topo da colina. E se a concavidade é para cima, segunda derivada maior que zero, eu tenho um mínimo relativo. Observe que as palavras relativo é porque é em relação aos pontos vizinhos. Na próxima aula, a gente vai falar de máximo absoluto e mínimo absoluto, tá bom? Carlos. E aí, alguns exemplos para a gente retomar como isso tem a ver com o que a gente já estudou. Quando a gente pega a função x ao quadrado, a gente sabe que o gráfico é uma concavidade para cima. Por quê? Porque se você fizer a segunda derivada de x ao quadrado, quanto é que vai dar? Vamos fazer aqui. Primeiramente, lá vai. A raiz é zero, porque x ao quadrado igual a zero, a raiz é zero. De fato, o gráfico corta no x igual a zero. Porque se você fizer isso aqui igual a zero, a raiz é zero. Tá aí. Quando você fizer a primeira derivada de x ao quadrado é 2x. Aí relembre o estudo do sinal, a parte introdutória da aula. Lembra da parte introdutória? Sim, é uma função polinomial do primeiro grau. A direita de x é positivo, vamos colocar, e a esquerda de x é negativa. Então veja, positivo, crescente. Realmente, essa parte aqui é crescente. E a esquerda de x, decrescente, essa parte é decrescente. Fiz o estudo do sinal da primeira derivada, crescente quando x é maior que zero e decrescente quando x é menor que zero. Quando você faz a segunda derivada, a derivada de 2x é 2. Isso é sempre positivo. E quando você tem uma segunda derivada positiva, você sabe que a concavidade é para onde? Para cima. Então, gente, por isso que quando você tem uma função polinomial de segundo grau, o coeficiente de x ao quadrado define a forma da concavidade. Quando ele é positivo, concavidade para cima. E quando ele é negativo, concavidade para baixo. Isso acontece porque quando você deriva uma função ao quadrado duas vezes, dá uma constante. Se o que está ao lado da constante é positivo, sempre a concavidade vai ser para cima. Se o que está ao lado de x ao quadrado for negativo, sempre vai dar uma concavidade para baixo. Agora, o interessante é que isso acontece em toda função x elevado a n com n par.
Poderia ser x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, x à oitava, e ainda pode ter uma constante aqui de lado. Essa constante é um número maior que zero. Então, por exemplo, eu fiz no GeoGebra x à quarta. Deu o mesmo formato de x ao quadrado. Percebeu? Carlos, e se fosse um expoente ímpar? Por exemplo, x ao cubo. Vamos fazer a raiz? A raiz deu zero. Aí, ó, derivando 3x ao quadrado, x deu zero. À direita vai ficar o quê? Positivo. E à esquerda positivo também. Gente, 3x ao quadrado dá sempre positivo, direita e esquerda. Se derivar a segunda vez, 6x deu zero. E aí, à direita positivo e à esquerda negativo. Direita positivo com cavidade para cima, esquerda negativa com cavidade para baixo. Com cavidade para cima, com cavidade para baixo. Percebeu? Isso sempre vai acontecer em funções com n ímpar. Então, de novo, só para a gente ver se entendeu. Ó, quando eu tenho x ao cubo, fiz a raiz igual a zero, deu zero a raiz. Percebi. Fiz a primeira derivada, 3x ao quadrado. Gente, atenção, se você fizer 3x ao quadrado igual a zero, x dá zero. Observe que como x está ao quadrado, não importa se x é à direita ou à esquerda de zero. Qualquer número ao quadrado dá sempre positivo. É por isso que a direita de zero e a esquerda de zero dá sempre positivo. Percebeu que ela é sempre crescente aqui, ó? A esquerda de zero e a direita de zero. Gente, mais uma vez, se você fizer o delta, não tem nem necessidade de fazer isso. O delta daria zero. Quando o delta dá zero, o coeficiente de x ao quadrado sendo positivo, fica tudo positivo. Por isso que a função foi sempre crescente. Percebeu? Quando você faz a segunda derivada, 3x ao quadrado, segunda derivada, o 2 multiplica o 3, fica 6x. Aí aqui, lembre, 6x, qual é o coeficiente de x? Positivo. À direita, positivo e à esquerda, negativo. À direita, com cavidade para cima, percebeu que ela fica tipo com cavidade para cima, ó, com esse formato aqui. E à esquerda, com cavidade para baixo. E o detalhe, né? O ponto de inflexão é zero. Sim, porque quando x é zero, a segunda derivada é zero. Então, no ponto zero, a concavidade que vinha para baixo, se pudesse continuar, vinha para cá. Muda para cima e fica assim. Então, todo gráfico, x elevado a um expoente ímpar, tem esse formatozinho assim, ó, crescente sempre. À direita, dependendo do sinal de x ao cubo, ela tem uma concavidade para cima e à esquerda, concavidade para baixo. Isso sempre vai acontecer em funções desse tipo com n ímpar, k sendo um número maior que zero. Então, por exemplo, se o k for 1/8, o gráfico de x à quinta sobre 8 no GeoGebra ficou parecidíssimo com o de x ao cubo, né? Sempre esse formato aqui. Percebeu? Dá uma respirada agora, gente, porque agora chegou a hora dos exercícios. São 5 exercícios realmente que eu tive o cuidado de colocar minúcias de cada um deles. Com esses 5 exercícios, eu acredito que você consiga dominar muito essa parte de máximos, mínimos, relativos e também descoberta de ponto de inflexão. Vamos fazer bem devagarinho. Nós vamos começar com aquele exemplo que eu já tinha construído o gráfico, só que agora nós vamos construir fazendo primeira derivada e segunda derivada. E aí tem mais 4 exemplos na sequência, tá? O 2, x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 24x menos 20. O terceiro, x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 13x menos 10. O quarto, x mais 1 sobre x. E o quinto, raiz de x menos 1 sobre raiz de x. Então, com muita calma, bem devagar. Letra A, primeiramente eu quero saber os intervalos quando ela é sempre crescente ou decrescente. Lembre que monótona é os intervalos em que ela sempre assume o mesmo valor da primeira derivada. Sempre crescente ou sempre crescente. O que a gente vai ter que fazer é simples. Eu vou derivar e fazer o estudo do sinal e ver os intervalos onde é positivo, função crescente, e onde é negativo, função decrescente. Primeira coisa é a primeira derivada. Primeira derivada de x ao cubo menos 3x mais 1. Derivei isso, o 3 desceu, 3x ao quadrado menos 3. Pronto. Você iguala a zero e aí aplica o início da aula. Vê onde é que é positivo e onde é que é negativo. Vamos fazer 3x ao quadrado menos 3 igual a zero.
Fazendo isso, menos 3 passa para o outro lado, 3 passa dividindo, x ao quadrado é 1, x é igual a mais ou menos raiz de 1. Então, existem dois valores de x em que a primeira derivada é zero. Então, a gente pega os dois valores, menos 1 e 1, coloca lá na reta e lembra do estudo do sinal para uma função polinomial do segundo grau. O sinal de x ao quadrado é positivo. Então, do lado de... Como o sinal de x ao quadrado é positivo, lembre qual é a regrinha? Quando delta é maior que zero, extra as raízes, mesmo sinal de A. Dentro das raízes, sinal contrário de A. Então, a direita de 1 e a esquerda de menos 1 fica positivo, porque o sinal de x ao quadrado foi positivo. E entre elas, negativo. Viu que você percebeu daquela revisão lá no início da aula? Então, nunca esqueça disso. Quando você tem uma função polinomial de segundo grau, achou as raízes, do lado de fora fica o mesmo sinal de x ao quadrado, do lado de dentro, sinal contrário. Então, conclusão. Essa função vai ser crescente, ela é monótona nos intervalos x menor que menos 1 e x maior que 1. E ela é decrescente, também monótona, entre menos 1 e 1. Essas informações eu vou precisar daqui a pouco para construir o gráfico. Então, você tem que tirar um print disso aí. Guarde isso que eu vou precisar daqui a pouco. Eu agora vou saber sobre a segunda derivada. Para saber se a concavidade é para cima ou para baixo, eu tenho que fazer a segunda derivada. Se ela for positiva, concavidade para cima. Se ela for negativa, concavidade para baixo. Então, eu vou derivar a primeira derivada para chegar na segunda, né? A primeira derivada foi 3x ao quadrado menos 3. Derivando isso aqui, o 2 multiplica o 3, fica 6x. Derivada de menos 3 é zero. Vamos fazer o estudo do sinal de uma função polinomial do primeiro grau, ao lado de x é positivo. A raiz da segunda derivada igual a zero é só fazer 6x igual a zero. 6x igual a zero, 6 passa dividindo, x é zero. À direita de x o sinal é positivo. Então, a direita de x vai ficar positivo, ó. Lembre, só um lembrete para você. Quando é do primeiro grau, à direita da raiz fica o sinal do coeficiente. Quem é o coeficiente de x? Positivo. Então, vai ficar o sinal desse coeficiente. Positivo à direita, negativo à esquerda. Então, já sabemos. Ela vai ter concavidade para cima, onde a segunda derivada for positiva, para x maior que zero. E vai ter concavidade para baixo, onde o x é menor que zero. Pronto. Preciso dessas duas informações. A letra C pediu o ponto de inflexão. O ponto de inflexão é quando você iguala a segunda derivada a zero. Então, x igual a zero é o ponto de inflexão. É no x igual a zero que a concavidade muda de cima para baixo ou de baixo para cima. Pronto. Para que eu possa construir o gráfico, eu preciso dos três resultados que você obteve agora há pouco. Então, o resultado da letra A. Onde é que ela é crescente? Para x menor que menos 1 e x maior que 1. Onde é que ela é decrescente? Entre menos 1 e 1. Onde é que ela tem concavidade para cima? Letra B, né? Quando x é maior que zero. Onde é que tem concavidade para baixo? Onde x é menor que zero. E o ponto de inflexão? X igual a zero. Aí você pode descobrir qual é o valor do y quando x igual a zero, substituindo aqui, ó. Se eu substituir, né? 0 ao cubo, menos 3 vezes 0 mais 1, substituindo aqui, na função, eu encontro menos 1. Aliás, 1, né, gente? Então, este é o gráfico. Calma, Carlos. Carlos, como é que eu sei que esse é o gráfico? Você tem que ter muita sensibilidade agora, tá? A primeira coisa que você tem que observar, quando você pegou a esquerda de menos 1, ele foi crescendo. Então, na hora de você esboçar o gráfico, lembre, a esquerda de menos 1, você tem que fazer uma linha crescendo. Entre menos 1 e 1, aí você vai fazer uma linha descendo. E à direita de 1, você vai fazer uma linha subindo. Percebeu? Com detalhe, o ponto de inflexão ocorre no x igual a zero. Quando x é zero, ó, a concavidade para baixo, por quê? Porque x menor que zero, concavidade para baixo. Está aqui o resultado. E x maior que zero, concavidade para cima, com a mudança ocorrendo no x igual a zero, que correspondeu ao y igual a 1. Então, gente, é um momento em que você tem que usar muito sua criatividade. Você olha a primeira derivada. A esquerda de menos 1 tem que subir. Entre menos 1 e 1 tem que descer.
e a direita de 1 tem que subir. Aí, observe que isso bate com a concavidade. Por quê? Porque para x menor que 0, o que está de rosa, a concavidade é para baixo. E para x maior que 0, a concavidade é para cima. Com muita calma, está aqui o ponto de inflexão 0 e 1. E aí, gente, eu posso ainda observar algo que é opcional. Recordar as aulas de limite. Quando x tende a menos infinito, quanto é que vai dar o y da função? X tendendo a menos infinito. Vamos lá, o termo dominante é x ao cubo. Lembra que a gente viu isso na aula 6? É só olhar o termo dominante, ou seja, x ao cubo. Quando x tende a menos infinito ao cubo é menos infinito. O gráfico tende a menos infinito à sua esquerda. X tende a menos infinito é à esquerda. E quando x tende a mais infinito, olha para o termo dominante, que é x ao cubo. Limite de x ao cubo com x tendendo a mais infinito é mais infinito. Isso é opcional, porque a própria estrutura do gráfico já me faria concluir isso aqui. Tá certo? Está aí o ponto de inflexão. E sobre os máximos e mínimos relativos, lembra que você já descobriu os pontos em que a primeira derivada é zero? Máximo relativo em menos 1 e 3. Por quê? Concavidade para baixo, x menor que zero. Como é que eu encontro 3? O gráfico já foi traçado, mas se você quiser saber por que é que deu 3 a ordenada, é só fazer x igual a menos 1 na função. Menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1 mais 1. Menos 1 ao cubo é menos 1, mais 3, 2, mais 1, 3. Então, está aqui, máximo relativo quando a concavidade é para baixo. E agora, a direita tem uma concavidade para cima, é um mínimo relativo. Faz x igual a 1, que é onde a primeira derivada foi 0, e substitui, ó, 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 mais 1. Isso dá menos 1. Achei o máximo relativo, mínimo relativo e o ponto de inflexão. O gráfico foi construído. Perfeito? Ô, Carlos, quando eu vou construir o gráfico, eu precisaria das raízes se ele pedisse para construir o gráfico com as raízes, sim. Mas geralmente se pede só o esboço. Por quê? Porque às vezes se torna difícil, com o conhecimento atual, descobrir as raízes. Então, o que foi que eu fiz? Eu vou fazer um aprofundamento mostrando a você como encontrar essas 3 raízes. Então, vamos lá. Se pedisse as raízes, observe que eu não precisaria disso só para esboçar o gráfico. A função inicial é essa aí, né? X ao cubo menos 3x mais 1. Lá no ensino médio, a gente viu que quando eu tenho uma função polinomial do terceiro grau, eu tenho o teorema das raízes racionais. O que é isso? É um teorema que me permite saber quais seriam as raízes racionais, caso existam. Raízes racionais são aquelas em forma de fração. Então, como é esse teorema? Você sempre pega o termo independente. O termo independente é aquele que não tem x. E vê os divisores dele. Quem são os divisores de 1? 1 e menos 1. E depois pega o termo do coeficiente de maior grau. Quem é o coeficiente de maior grau? X ao cubo. Que é 1 também. Quais são os divisores dele? 1 e menos 1. Aí você divide todos os divisores do termo independente, mais ou menos 1, por todos os divisores do coeficiente dominante, que é 1 e menos 1. Se você dividir 1 e menos 1 por 1 e menos 1, sempre vai dar 1 ou menos 1. Então, o que é que isso significa? Se houver raízes racionais, ou seja, em forma de fração, ou vai ser menos 1 e 1. Se nenhuma das duas der, você conclui que as raízes são irracionais ou imaginárias. Irracional, lembra, em forma de raiz, né? Então, vamos testar f de 1. F de 1, quando você faz, deu menos 1. Aliás, eu já fiz isso, né, no gráfico. E f de menos 1 e f de menos 1 deu 3. Aí, gente, conclusão. 1 não é raiz, porque não deu 0, e menos 1 também não é raiz. Então, veja, não tem raízes racionais. Então, se não tem raízes racionais, elas vão ser irracionais. Por quê, Carlos? Porque o delta é maior que 0. Delta maior que 0 significa dizer que não tem raiz imaginária. Se o delta deu maior que 0, com certeza você conclui que as 3 raízes são
irracionais. Então, neste caso, vamos lá, as raízes estão mostradas no gráfico, entre menos 2 e menos 1 é a primeira raiz, entre 0 e 1 é a segunda raiz, e entre 1 e 2 é a terceira raiz. Então, agora, lá vou eu. Galera, o delta maior que zero não necessariamente significa isso, tá? São 3 raízes irracionais, que foi o caso por causa do gráfico. Então, vamos tirar essa informação do delta maior que zero aí. Ó, gente, só retificando, né? Porque o delta é maior que zero, não. Você vai concluir isso aqui por causa do esboço do gráfico que você fez. Quando você fez o esboço do gráfico, você viu que ela vai cortar o eixo X em 3 pontos. É por isso, nada a ver com delta maior que zero, corrige isso aí, tá? Foi um erro aqui na digitação. Então, tem 3 raízes irracionais. Por quê? Porque se está cortando o eixo X 3 vezes e não tem nenhuma racional, por causa do teorema racional, das raízes racionais, é esse caso aí. Então, por métodos numéricos, eu teria que usar fórmula de Cardano, que é uma fórmula para funções polinomiais de terceiro grau, ou cálculo numérico. Então, fica apenas para registro. Como você vai encontrar isso? Fugiria da nossa alçada do nosso curso, seria cálculo numérico. As raízes são, olhando para cá, aproximadamente 1.532, teria que achar por métodos específicos. Outra entre 0 e 1 seria 0,347 e a outra menos 1,879. Observe que as 3 raízes eu vou mostrar aqui para você. Ó. A primeira 1.532, a outra 0,347 e a outra menos 1,879. Então é por isso que não é possível construir exatamente o gráfico, porque eu não teria como achar essas 3 raízes com conhecimento de cálculo. Existe uma observação que você tem que ter muito cuidado, tá certo? O teorema do valor intermediário poderia nos mostrar que existe uma raiz entre 1 e 2, é só fazer o f de 1, daria um sinal. F de 2 daria o sinal contrário. Então, entre eles tem uma raiz, né? Relembre lá a aula do teorema do valor intermediário. Uma outra opção que a gente vai ver em uma das questões daqui a pouco é que uma das raízes seria irracional e as outras 2 imaginárias. As raízes imaginárias, que eu vou até mostrar na próxima questão, elas sempre ocorrem aos pares. É uma e o seu conjugado. Então, toda vida que você usa o teorema das raízes racionais e não consegue achar nenhuma raiz racional em forma de fração, ou você conclui que as 3 são irracionais, aí o esboço do gráfico mostraria isso, ou o esboço do gráfico mostraria que ela só vai cortar em um ponto o eixo X. Uma das raízes seria irracional e as outras 2 imaginárias. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouco, tá? Então, construir o gráfico da função x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 24x menos 20. Como funciona sempre, Carlos? Sempre, 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 para saber se é monótono, faz a primeira derivada igual a zero. Vamos derivar igual a zero. Derivei 3x ao quadrado menos 18x mais 24. Então, fazendo a primeira derivada igual a zero, vou resolver essa equação do segundo grau. Vamos lá, o A é 3, o B é menos 18 e o C é 24. Então, vamos fazer comigo calculando delta, B ao quadrado menos 4AC. B é menos 18 ao quadrado, menos 4 vezes. O A é 3 e o C é 24. Então, menos 18 ao quadrado, 324. Ao multiplicar isso aqui, 288. Subtraindo, 36. As raízes serão, então, menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos, quem é o B? Menos 18. E o delta, raiz de 36. 2 vezes 3. 18, mais ou menos. Raiz de 36 é 6. 2 vezes 3 é 6. 2 opções. 18 mais 6 sobre 6. 24 sobre 6. Uma das raízes é 4. E a outra raiz, 18 menos 6 sobre 6. 12 sobre 6 é 2. Então, primeira derivada é igual a zero em 2 e 4. Qual é o sinal dominante do x ao quadrado? Positivo. Então, a esquerda de 2 e a direita de 4, positivo, que é o sinal de x ao quadrado. E entre elas, negativo. Preciso anotar isso que eu vou precisar daqui a pouco. Para x menor que 2 e para x maior que 4, função crescente. E entre 2 e 4, decrescente. Lembre, o sinal de x ao quadrado sendo positivo do lado de fora, mesmo sinal. Entre elas, intra-raízes, negativo entre 2 e 4. Vamos para a segunda derivada, para saber se a concavidade é para cima ou para baixo. Derivar a primeira derivada. Então, vamos fazer isso. Derivando 3x ao quadrado menos 18x mais 24. Dá 2 vezes 3, 6x menos 18.
igual a zero. 6x menos 18 igual a zero. Passo o menos 18 para o outro lado. 6x é 18. X é 18 sobre 6, que dá 3. Como é uma função polinomial do primeiro grau, o sinal do coeficiente de x positivo significa dizer que à direita dessa raiz 3, eu vou colocar, ó, positivo. O sinal de x sendo positivo, à direita da raiz é positivo e à esquerda é negativo. Conclusão, concavidade para cima, para x maior que 3, à direita. E concavidade para baixo, para x menor que 3. Guarde isso aí. E onde é o ponto de inflexão? Quando a segunda derivada foi zero, ponto de inflexão em x igual a 3. Pronto. Agora, tá aí, o esboço do gráfico é esse. Carlos, como é que você sabe que o esboço do gráfico é esse? Então, vamos lá. Onde é que ela foi crescente? Para x menor que 2 e x maior que 4. Então, você vê que ela cresce à esquerda de 2. Ó, acompanhe comigo. Ó, eu estou fazendo o esboço. Cresce à esquerda de 2 e cresce depois do 4. E ela é decrescente entre 2 e 4. Aí lembra que quando você fez, ó, crescente à esquerda de 2 e maior que 4 e decrescente. Lembra que quando você fez a segunda derivada, eu estou mostrando aí só os limites, só para confirmar, né? Quando x tende a menos infinito, o termo dominante é x ao cubo, daria menos infinito. Isso aqui é dispensável, tá, gente? É só para deixar um rigor matemático. X tende a menos infinito, no termo dominante deu menos infinito. E x tendendo a mais infinito, o termo dominante x ao cubo, x tendendo a mais infinito aqui, tá? Vamos ajeitar. Então, x tendendo a mais infinito, deu mais infinito. De fato, quando x tende a mais infinito, tende a mais infinito. Quando x tende a menos infinito, menos infinito. Sobre as concavidades. Concavidade para cima, à direita de 3. Lembra que 3 foi exatamente quando a segunda derivada foi zero? Eu sei que é o ponto de inflexão. Então, à direita de 3, concavidade para cima. Lembre que eu represento a concavidade para cima de verde. E à esquerda de 3, concavidade para baixo, eu represento por rosa. O ponto de inflexão, de fato, ocorre para x igual a 3. Se você substituir x igual a 3 na função aqui, ó, eu substituí para você e fizer a continha, dá menos 2. De fato, o gráfico no GeoGebra me mostra que quando x é 3, y é menos 2. Entendi, cara? Esse é o ponto de inflexão. Evidentemente, você pode também encontrar o máximo e mínimo relativo. Bom, de cara, o máximo relativo é o ponto 2 e 0. Sim, ó. Tá mostrando aqui que 2 é raiz. Por quê? Porque o f de 2 é 0. Não é isso? Ó? Se eu fizer aqui, ó, o f de 2 aqui, deu 0. 2 é exatamente onde a primeira derivada é 0. Então, f de 2, quando você substituir, ó, 2 ao cubo, menos 9 vezes 2 ao cubo, mais 24 vezes 2, menos 20, deu 0. Então, um dos pontos é 2 e 0, que é o máximo relativo. E o mínimo relativo é quando eu substituir x por 4. Porque quando x é 4, onde a segunda derivada, onde a primeira derivada foi 0, quando você substitui x por 4, aqui na função, ó, você encontra menos 4. Pode fazer que vai dar menos 4. Então, tem o máximo relativo, onde a concavidade é para baixo, e mínimo relativo, onde a concavidade é para cima. Saquei, Carlos, construção do gráfico. Pronto. Aí agora, e as raízes? Bom, eu dei a sorte de saber que 2 é raiz, porque quando eu substituir x por 2, deu 0. A pergunta é, e se não fosse? Bom, se 2 não fosse raiz, então eu vou recordar o método, o teorema das raízes racionais. Termo do coeficiente que não tem x. Quem são os divisores de menos 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20, mais ou menos. E quem são os divisores de 1? Mais ou menos 1. Então, as possíveis raízes racionais seriam todos esses números divididos por mais ou menos 1. Ou seja, as possibilidades seriam menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 4 e 4, e por aí vai. Aí você vai testando, tá? Testando para f de 1, quando eu substituir, deu menos 4, não é raiz. Depois eu testei menos 1, menos 54, não é raiz. Quando eu testar 2, evidentemente é raiz, a gente já sabe. 2 é raiz. Pronto, aí o que é que eu faço? Lembra do Briot e Ruffini?
Se eu descubro uma das raízes, mas eu já sabia que era 2, né? A pergunta é se não fosse. A gente está dando uma geral para você. Como 2 é raiz, como é que eu faço para achar as outras raízes? Eu vou usar Briot e Ruffini. Então, relembrando Briot e Ruffini que a gente viu na aula 2. Você coloca os coeficientes do polinômio do terceiro grau aqui, ó. X ao cubo é 1, menos 9x ao quadrado é menos 9, 24x é 24 e menos 20 é o independente. Aí repete o coeficiente do primeiro termo aqui, que é 1, né? Vamos repetir o 1 aí. Repetindo aí o 1, vamos repetir ele. Aí faz o quê? Diagonal multiplicando e na subida somando. 2 vezes 1 mais menos 9. 2 menos 9 dá menos 7. E repete o procedimento. 2 vezes menos 7, menos 14, mais 24, deu 10. E depois, 2 vezes 10, 20, menos 20, 0. O que sobrou aqui, aqui sempre tem que terminar zero porque é raiz, tá? Isso vem lá em polinômios. O que sobrou aqui é a equação do segundo grau que vai lhe permitir achar as outras duas raízes, porque tem que ter 3. Uma é 2 e as outras duas é resolver essa equação do segundo grau. Vamos resolver o delta b ao quadrado menos 4ac. Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10. 49 menos 40 dá 9. Raízes, menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos 7, mais ou menos a raiz de 9 sobre 2. Então, fica 7 mais ou menos 3 sobre 2. Primeira raiz, 7 mais 3 sobre 2. 10 sobre 2 é 5. E a outra raiz, 7 menos 3, 4 sobre 2, deu 2. Então, conclusão. As raízes são, a primeira eu achei pelo teorema das raízes racionais ou do próprio gráfico, e as outras duas deu 2 e 5. Percebeu que 2 repetiu, então 2 é raiz dupla. Vamos confirmar no gráfico? Tá aí, gente. Tem 3 raízes aí. Não, cara, só tem 2. Não, tem 3. 5 e a dupla 2. 2 é uma raiz dupla, aparece 2 vezes. Então, conclusão, realmente, 3 raízes. O 5 e a raiz dupla 2. Então, 2 e 5, as duas raízes, eu poderia evidentemente ter mostrado essa função dessa forma. Se eu fatorar essa função do terceiro grau, função polinomial do terceiro grau, ficaria assim. X menos 2 ao quadrado, porque 2 é dupla, x menos 5, tá? Você lembra da fatoração que a gente viu nas aulas 1 e 2 de limites. Carlos, achei muito interessante. Você pode fazer mais uma? Bora. Terceira questão, quase idêntica à segunda. Mais uma vez, primeira derivada igual a zero para descobrir onde é que é crescente e decrescente. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de menos 6x ao quadrado, passo 2, menos 2x. E derivada de 13x, 13. Vamos fazer a primeira derivada igual a zero e resolver para achar as raízes. Então, bora comigo. Calculando o delta, b ao quadrado menos 4ac. Menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 13. A é 3 e C é 13. 144 menos 56, uma surpresa. Delta é negativo. Eita danado. Primeira derivada igual a zero não é possível. Mas delta negativo, o que significa isso? 2 das 3 raízes são imaginárias e a outra é a real, o que nos interessa. O delta negativo me dá 2 raízes imaginárias e a outra real. Porque, veja, se é do terceiro grau, eu não posso ter 3 imaginárias, porque as imaginárias ocorrem aos pares, tá? Então, 2 são imaginárias e a outra é real, que a gente não sabe quem é, vai ter que descobrir ainda, né? O que eu vou fazer agora não faz parte da aula. É apenas um lembrete para números imaginários. Raízes, quando o delta é negativo, não são raízes reais, não interessa para a construção do gráfico. Eu vou fazer só para você ficar com um acervo a mais. O b é menos 12, o delta é menos 12. Então, fica 12 mais ou menos. Aí eu preciso da aula de números imaginários, tá? Raiz de menos 12 eu posso escrever como raiz de 12 vezes raiz de menos 1. O segredo de números imaginários é que a raiz de menos 1 é i, tá? É o que você precisa lá da teoria. E a raiz de 12 eu posso fatorar. Ao fatorar o 12, fica 2 ao quadrado vezes 3. O 2 saiu de dentro.
Então, ficou 12 mais ou menos 2 raiz de 3i sobre 6. Daqui, gente, eu posso fazer o seguinte. 12 dividido por 6, mais ou menos 2 raiz de 3i sobre 6. Vou simplificar 2 por 6, porque aqui 12 por 6 vai dar 2, né? Fica 2 mais. Simplificando 2 por 6, dividindo por 2 em cima e embaixo. Uma das raízes imaginárias é 2 mais raiz de 3 sobre 3 vezes i. E a outra, 2 menos raiz de 3 sobre 3 vezes i. Mas, como eu disse, isso não aparece em nenhum canto do gráfico. É só para dizer a você que quando eu tenho uma função polinomial de terceiro grau, tem 3 raízes. Para o gráfico, as duas imaginárias não interessam, tá certo? Então, isso não vai entrar no gráfico. Voltando então, a gente viu que como delta é menor que zero, vai ficar o mesmo sinal de x ao quadrado em todos os valores de x. Então, eu tenho o mesmo sinal de a para todo x. Conclusão. Atenção, isso é muito importante. Quando a primeira derivada se fez igual a zero e o delta deu menor que zero, o sinal de x ao quadrado na primeira derivada vai definir todos os sinais da primeira derivada. Os sinais da primeira derivada é o sinal de x ao quadrado que é positivo. Uma conclusão importantíssima. A função é sempre crescente. Essa função polinomial de terceiro grau sempre vai crescer. Sempre, sempre, sempre. Guarde isso. Mas por que, Carlos? Porque o delta da primeira derivada deu menor que zero. E como o sinal de x ao quadrado é positivo, ela vai ser sempre positiva. Carlos, se o sinal de x ao quadrado fosse negativo, ela sempre seria decrescente? Sim. Guarde isso que daqui a pouco eu vou mostrar no gráfico. Vamos fazer agora concavidade para cima e para baixo, derivando a primeira derivada, que dá a segunda. A derivada de 3x ao quadrado menos 12x é 6x menos 12. Vamos fazer o estudo do sinal. 6x menos 12 é 0. Passo o menos 12 para o outro lado. 12 dividido por 6, 2. 2 é um ponto de inflexão, né? Significa dizer o quê? Como é uma função polinomial do primeiro grau, o sinal de x à direita é o sinal do coeficiente de x. Então, a direita de 2 é positiva e a esquerda negativa. Conclusão, concavidade para cima, a direita de 2, porque a segunda derivada deu positivo, e sinal negativo, que é uma concavidade para baixo, a esquerda de 2. Guardei isso aí. Essas duas informações eu preciso. E o ponto de inflexão é quando você fez a segunda derivada igual a zero, x igual a 2. Pronto. Eu agora consigo esboçar o gráfico. Epa! Por que o gráfico é assim? Bom, você já viu. Ela é sempre crescente para todos os números reais. Então, a função vai ser crescente o tempo todo. Ela sempre vai crescer. Quando a primeira derivada sempre der o mesmo sinal, por exemplo, positivo, ela sempre vai crescer. Então, o gráfico sempre vai crescer, porque a primeira derivada sempre foi maior que zero. Lembra que é quando o delta foi menor que zero? Entendi, cara. Cresce o tempo todo. Tudo azul aí. Agora, vamos lá. À direita de 2, a concavidade tem esse formato. Para cima. E à esquerda de 2, concavidade para baixo. Então, ó, com muita calma. Olha como é importante. Se a primeira derivada der sempre positiva, ocorrendo delta menor que zero, ela sempre cresce. Mas a segunda derivada diz a você como é a concavidade. À direita do 2, que é quando a segunda derivada deu zero, ponto de inflexão, a concavidade foi para cima. Olha que essa concavidade é para cima. Não completou a concavidade toda, porque como ela inverteu, tipo no vértice aqui, ela subiu aqui. E para baixo, à esquerda. Percebeu? Entendi, cara. Tá aí o ponto de inflexão em x igual a 2. Quando você fizer o f de 2, realmente o f de 2 vai dar quanto? 0. E aí, 2 é raiz, né? Então, a nossa raiz é 2. Entendi por que não, cara? Porque quando você substituiu o ponto de inflexão x por 2, você teve a sorte de dar 0. É sorte mesmo. Então, você achou a raiz. 2 é uma raiz. E fazendo os limites para saber o que acontece por menos infinito vai dar menos infinito, é só olhar aqui para o gráfico. Termo dominante x ao cubo,
quando x tende a menos infinito ao cubo é menos infinito. E quando você fizer o limite, quando x tende à direita e indo para mais infinito, limite de x tendendo a mais infinito de x ao cubo, mais infinito ao cubo, mais infinito. Está aí o gráfico completinho para você. E observe, não existe máximos e mínimos relativos. Por quê? Porque a primeira derivada nunca pode assumir o valor zero. Ela sempre foi maior que zero. Só existe máximo e mínimo relativo quando a primeira derivada for zero. Anote isso. Só existe máximo e mínimo relativo quando a primeira derivada é zero. Sim, porque a primeira derivada é zero é quando eu tenho uma colina ou topo. E como ela sempre cresce, eu não vou ter nem topo, nem colina. Gostei, viu, Carlos? Muito, mas muito interessante. Pronto, gente. Essas 3 primeiras questões, a gente aprendeu a construir gráfico de funções polinomiais. A partir de hoje, eu tenho certeza que você já sabe fazer. Quando tem 3 raízes, sejam racionais ou irracionais, corta o eixo x. Pode ser que tenha raiz dupla ou pode ser até que tenha raiz tripla, tá certo? E quando ela cortar só uma vez, pode ser que a raiz seja racional e as outras 2 imaginárias. Para ser imaginário, o delta é menor que zero na primeira derivada. Percebeu esse detalhe, né, gente? Muito bem, Carlos. Vamos agora pegar a função x mais 1 sobre x e fazer os intervalos em que é monótona. Vou derivar. A derivada de x é 1 e a derivada de 1 sobre x. Carlos, faz aí para mim a derivada de 1 sobre x. Vou fazer. A derivada de 1 sobre x é a mesma coisa da derivada de x elevado a menos 1. Passa o menos 1 para frente, fica menos 1, que multiplica x elevado, menos 1 dá menos 2. Menos 1 vezes x a menos 2, passa o menos 2 para baixo, fica menos 1 sobre x ao quadrado. Por isso que a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. A derivada de x é 1, né? Então, mais uma vez, fazendo igual a zero, 1 menos 1 sobre x ao quadrado igual a zero, passa menos 1 sobre x ao quadrado para o outro lado, 1 é igual a 1 sobre x ao quadrado é igual a 1, né? Multiplicou lá, x ao quadrado é 1, então x é igual a mais ou menos raiz de 1. Tem 2 possibilidades para a primeira derivada igual a zero, 1 ou menos 1. A partir desses 2 valores é que eu vou saber onde é crescente e decrescente. Agora, cuidado. Eu não posso usar aquela regrinha de extra-raiz e intra-raiz. Aquilo é válido exclusivamente para funções polinomiais do segundo grau. E essa função não é uma função polinomial do segundo grau. Então, neste caso, eu vou ter que fazer testes. Eu já sei que menos 1 e 1 é onde a primeira derivada deu zero. E por que o zero está entrando? Por um motivo muito simples. Zero é uma assíntota. É não, professor? É. Porque se x for zero, a função não é definida, não existe divisão por zero. Então, preste atenção para fazer questões desse tipo, onde você não tem funções polinomiais. Por exemplo, x mais 1 sobre x. Você faz a primeira derivada igual a zero. Aí achou os 2 valores. E o terceiro é quando você tem a ver com o domínio. x0 impossibilita a existência da função. Então, zero é uma assíntota, porque x não pode assumir o valor zero. Então, quando x é zero, assíntota. É só olhar para o denominador, né? A gente vai ver isso na próxima também. Então, os valores menos 1, 0 e 1 serão decisivos para saber onde é crescente e decrescente. Sim, aí eu faço o quê? É isso mesmo. Você vai ter que fazer o teste do sinal. Repito, não pode fazer extra-raiz e intra-raiz, porque não é uma função polinomial do segundo grau. Então, bora. Eu vou testar um valor menor que menos 1, é o que está de vermelho. Depois eu vou testar um valor entre menos 1 e 0, o que está de rosa. Depois eu vou testar um valor entre 0 e 1, o que está de verde. Depois eu vou testar um valor maior que 1, o que está de laranja. Fiz uma tabelinha para você. Primeiro valor de vermelho, x menor que menos 1, você escolhe qualquer número menor que menos 1, menos 2. E substitui na primeira derivada, que é onde você quer saber se é crescente ou decrescente. Não é na função, é na primeira derivada. Se você substituir x por menos 2 na primeira derivada, você vai encontrar 3 quartos. Vou deixar você fazer. 3 quartos é negativo. 3 quartos é positivo à esquerda de menos 1, né? 3 quartos é positivo, né, cara? Positivo à esquerda de menos 1.
Depois eu vou pegar um valor entre menos 1 e 0. Escolhi, olha o mouse, menos meio está menos 1 e 0, tá. Ao substituir menos meio na primeira derivada, dá menos 3. Pode fazer. Deu negativo entre menos 1 e 0. Vou pegar agora um verde entre 0 e 1. Peguei mais um meio. Primeira derivada substituindo por um meio, se você fizer aqui, dá menos 3. Aí deu o quê? Negativo entre 0 e 1. E finalmente vou pegar um valor maior que 1. Maior que 1 eu escolhi, por exemplo, 2. Podia ser qualquer número. Ao substituir isso aqui por 2, dá 3/4, positivo também. Então veja, a maneira de você saber a primeira derivada aqui é diferente da função polinomial de segundo grau. Você iguale a 0, acha os dois valores, se forem 2, né? E um terceiro é a condição de existência. O x0 é uma assíntota, então ele também entra na análise. Pronto. Esses sinais aí me garantem que a esquerda de menos 1 é crescente, a direita de 1 é crescente e entre menos 1 e 1, decrescente. Guarde isso aí que eu vou precisar daqui a pouco. Então agora, para saber sobre as concavidades, tenho que derivar a primeira derivada. A primeira derivada foi 1 menos 1 sobre x ao quadrado. A derivada de 1 é 0. E a derivada de menos 1 sobre x ao quadrado, fiz aqui para você. Menos 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa de menos, o x ao quadrado passa para cima, x a menos 2. Menos x a menos 2, esse menos, eu vou derivar isso aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre x ao quadrado. Vamos derivar agora. Menos 2 multiplica menos 1, tá aqui, ó, menos 2, menos 2, e aqui em cima, menos 2 menos 1. Gente, menos 2 menos 1 é menos 3. Menos com menos deu mais, né? Porque quando esse menos 2 desceu multiplicando menos, ficou mais. 2 vezes x a menos 3 é a mesma coisa de 2 sobre x ao cubo. Então, a derivada de menos 1 sobre x ao quadrado, por incrível que pareça, é 2 sobre x ao cubo. Lembre que a derivada de 1 é 0 e a derivada disso aqui dá 2 sobre x ao cubo. Então, você nota claramente que quando x é positivo, isso aqui dá positivo. E quando x é negativo, qualquer negativo ao cubo dá negativo, mais com menos dá menos. Então, a gente conclui que 0 me garante que a direita de 0 a concavidade é para cima e a esquerda de 0 a concavidade é para baixo. Carlos, 0 é um ponto de inflexão? Não, 0 é uma assíntota. Sim, é verdade, quando x é 0 é uma assíntota, né? Assíntota. A direita com cavidade para cima, a esquerda com cavidade para baixo. Até porque isso aqui nunca assume o valor 0. Muito bem, Carlos. Os pontos de inflexão não tem, porque nunca pode assumir valor 0. 0 é assíntota. Repetindo. Muito bem, está aí o gráfico. Nossa, como é que danado eu vou fazer isso? Calma. Lembra da primeira derivada? A gente já fez isso. A esquerda de menos 1 é crescente. Está aqui, ó. A esquerda de menos 1. Viu que cresceu? A direita de 1, crescente, ó, cresceu. Então, ela cresce a esquerda de menos 1 e a direita de 1. E entre menos 1 e 0, decrescente. E entre 0 e 1, decrescente também. Lembre que 0 é assíntota. A função não corta o eixo y em x igual a 0. Ok? Então, repetindo para ficar bem claro. Ela é crescente à esquerda de menos 1 e à direita de 1. E decrescente entre menos 1 e 0. Está aqui, ó, decrescente. E entre 0 e 1. 0 não corta porque é assíntota. Eita, Carlos, entendi, né? Ô, Carlos, sobre as concavidades... Se a segunda derivada for maior que 0 para x maior que 0, ó, concavidade para cima, percebeu? Ah, é verdade, ó, a direita de 0 é concavidade para cima. E a esquerda de 0, concavidade para baixo. Então, gente, é um momento em que o aluno precisa usar muito o raciocínio. Ele precisa sempre estar comparando primeira e segunda derivada. Ok? Desafio para você, né? E só para comprovar, né, gente? Quando x tende a mais infinito, o limite de x tende a mais infinito disso aqui, 1 sobre infinito dá 0. Então, dá mais infinito quando x tende a infinito. E x tendendo a menos infinito, para o lado esquerdo, 1 sobre menos infinito também tende a 0. Então, o limite dá menos infinito, confirmando que o gráfico é esse.
É sempre um desafio construir gráfico de funções que não sejam polinomiais. O quinto exercício é o exercício que vai exigir muito de você. Ele é muito parecido com o anterior, né? Construir o gráfico da função raiz de x menos 1 sobre raiz de x. O primeiro detalhe importante, esse gráfico só é definido para x maior que zero, porque não existe raiz de números negativos. Então, a primeira coisa, o gráfico vai estar todo à direita do eixo y, porque x é maior que zero. Então, a primeira coisa que a gente faz, derivar igual a zero. A derivada da raiz de x, você ainda lembra? A gente já sabe que é 1 sobre 2 raiz de x. Mas vamos fazer? Derivada da raiz de x é x elevado a 1 meio. 1 meio desce. X elevado a 1 meio menos 1 dá menos meio. Então, isso aqui ficou 1 sobre... Esse x a menos meio desce, então fica 1 sobre 2 vezes x elevado a 1 meio. A gente já sabe, né, decorado, que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Vamos fazer agora a derivada de 1 sobre raiz de x. Cuidado. Derivada de 1 sobre raiz de x com muito cuidado. É 1 sobre x elevado a 1 meio, né? Porque a raiz de x é x elevado a 1 meio. Aí o que é que eu vou fazer? A derivada de x elevado a menos meio, né? Porque o x elevado a 1 meio aqui embaixo passou com expoente negativo. Agora vamos derivar. Desce o menos meio. O expoente menos meio, menos 1. Menos meio, menos 1, fica menos 3 meios, porque é menos meio, menos 2 sobre 2. Menos 3 meios. Vou agora passar esse x elevado a menos 3 meios para baixo, né? Fica menos 1 sobre 2 vezes x elevado a 3 meios. Posso escrever, então, menos 1 sobre 2 vezes... Isso aqui, gente, é a mesma coisa de raiz de x ao cubo, né? Porque o expoente aqui é 2 e o cubo ficou aqui. Só que aqui é menos. Lembra que tem um menos aqui? Menos com menos, mais. Está aí a derivada. 1 sobre 2 raiz de x, ó. Menos com menos, mostrei de novo, ficou mais. Então, a primeira derivada é isso aqui. Aí eu pergunto a você, essa primeira derivada, ela assume valor negativo? Não. Ela é sempre positiva. Por quê? Porque olha o domínio da função. X tem que ser maior que zero por causa do domínio da função. Só existe a raiz de número positivo. Se x é sempre positivo, positivo com positivo, sempre a primeira derivada é maior que zero. Então, essa função sempre vai assumir valor crescente em todo o seu domínio. Ela vai ser sempre uma linha crescente. E sobre a segunda derivada, é só derivar a primeira derivada. A primeira derivada eu vou deixar você fazer. Deixarei como exercício. Qualquer dúvida, você entra em contato comigo. Você vai derivar 1 sobre 2 raiz de x, seguindo o mesmo exemplo anterior, e vai derivar isso aqui, tá? Qualquer dúvida, estou esperando você no WhatsApp. Então, fazendo a segunda derivada, né? Você vai fazer sozinho antes de continuar. Você encontra que a derivada disso é menos 1 sobre 4 raiz de x ao cubo. E a derivada disso aqui é menos 3 sobre 4 raiz de x elevado a 5. Como o x é sempre positivo, sempre vai dar um valor negativo. Menos uma coisa com menos a coisa dá menos a coisa. A segunda derivada sempre é negativa, porque x é um valor positivo. Como é menos um valor positivo e menos um valor positivo, dá sempre negativo. Então veja que a construção do gráfico é muito fácil. Ponto de inflexão não tem, porque a segunda derivada é sempre diferente de zero. Ela é negativa sempre, não é isso? Tá aí o gráfico, ficou simples, por incrível que pareça. Por quê? Porque a primeira derivada é sempre crescente. Lembre que a função só é definida para x maior que zero. Ela é sempre crescente, tá vendo? Ela é sempre crescente, o azulzinho aí, ó. E a concavidade dela é sempre para baixo, porque a segunda derivada foi negativa. Olha a concavidade para baixo. Mas, Carlos, por que ele está cortando aqui no 1? Porque 1 é raiz. Se você fizer a função igual a zero, você vai descobrir que 1 é raiz. Vamos mostrar? Raiz de x menos 1 sobre raiz de x igual a zero. Aí eu vou descobrir a raiz, ó. E é 1, vamos fazer. Raiz, menos 1 sobre raiz de x passou para o outro lado. Raiz de x vezes raiz de x, gente, fica raiz de x vezes raiz de x, fica raiz de x ao quadrado. Ei, cuidado, raiz de x ao quadrado é módulo de x. Então, módulo de x é 1, tem duas possibilidades de resposta, 1 ou menos 1. Só que menos 1 está fora do domínio. A função é sempre positiva. Então, está aí, realmente, 1 é raiz, por incrível que pareça. E lembre, tá, gente? Nós vimos
Muita coisa interessante aqui. Lembre que não tem ponto de inflexão mais uma vez. E aí, gente, eu vou deixar para você exercícios que precisam ser feitos. Veja que é uma aula que exige muito de você, tá? Então, os exercícios que você vai fazer em casa são os seguintes. Para fazer a mesma coisa que eu fiz até agora. Você vai fazer x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 4 e x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x mais 1. Esse aqui é parecido com os três primeiros, né? O 8, x ao quadrado menos 1 sobre x, é parecido com o quarto exercício. E 3 vezes x elevado a 2 terços menos x elevado a 5 terços é parecido com o quinto exercício. Tá aí as respostas. Do 6 está aqui, mostrei máximo relativo, mínimo relativo e ponto de inflexão. Ó. Máximo relativo é esse ponto aqui, onde o x é 4 menos a raiz de 19 sobre 3. Lembre que para achar máximo e mínimo relativo, eu faço primeira derivada igual a zero. O mínimo relativo está aqui e o ponto de inflexão, segunda derivada igual a zero. No sétimo, está aí a resposta. Máximo relativo está aqui, primeira derivada zero. Mínimo relativo está aqui. E o ponto de inflexão ocorreu para o x igual a 2, o ponto 2 e 3. Na realidade, ele é um pouquinho mais acima, né, gente? Deixa eu só modificar um pouquinho aqui para você. Tá certo? Tá aí, máximo. A oitava, x ao quadrado menos 1 sobre x. Né? Como é que seria x ao quadrado menos 1 sobre x? Seria esse aqui, né? Ó. X ao quadrado menos 1 sobre x, você tem um mínimo relativo. Deixa eu mostrar o mínimo relativo aqui, ó. Em x igual a menos 2 sobre menos 1 terço. Faz a primeira derivada igual a zero. E você tem um ponto de inflexão, está aqui, em x igual a 1. E a nona está aí, essa é mais desafiante. Você tem um máximo relativo em x igual a 6 quintos, né? E tem um ponto de inflexão em x igual a menos 3 quintos. Está aí o máximo relativo. Ok? E aí, gente, desejo a você muito sucesso, aula puxada. Você precisa revisar, porque a nossa próxima aula precisará de tudo da aula 27. A gente vai falar sobre os extremos relativos. Abração!